Olá galera, agora vamos iniciar todo o estudo de funções. Essa primeira aula traz uma introdução com os conceitos iniciais. Para começar, vamos falar de plano cartesiano e produto cartesiano. O plano cartesiano é formado por dois eixos que se cruzam perpendicularmente, formando um ângulo de 90 graus. O eixo vertical é o eixo Y, chamado de eixo das ordenadas. Já o eixo horizontal é o eixo X, chamado de eixo das abscissas. O ponto onde os dois eixos se cruzam é a origem do plano cartesiano, onde tanto x quanto y valem zero. Beleza? Aí o x tem os valores positivos à direita e negativos à esquerda, em relação, ao eixo y. Então, à direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. E à esquerda, os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, Em cima do eixo y, o x é exatamente zero. Perfeito? Já o eixo y vai ser positivo para cima e negativo para baixo, em relação ao eixo x. Em cima do eixo x, y é zero. Então, os positivos para cima, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E os negativos para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim vai. Coloquei um ponto P nesse plano cartesiano. Olha só, todo ponto possui um par de valores que chamamos de coordenadas. Esses valores são usados exatamente para a gente localizar o ponto no plano cartesiano. O primeiro valor do par é o valor de x do ponto, é a sua localização na horizontal. O segundo valor do par é o y do ponto, é a sua localização na vertical, tá certo? Então, o par XP-YP é o par ordenado que identifica o ponto P. Por que par ordenado? Porque eu preciso obedecer a ordem. O primeiro valor é sempre o valor de x e o segundo valor é sempre o valor de y. Primeiro a abscissa, depois a ordenada. Beleza? Então, esse é o plano cartesiano. A gente vai usar ele bastante nas funções, especialmente mais para frente, mas é importante a gente ter uma boa ideia, já ter uma introdução a ele, tá legal? Agora, produto cartesiano. Dados dois conjuntos A e B, o produto cartesiano de A por B, ou A cartesiano B, é o conjunto AXB, isso aqui indica A cartesiano B, beleza? Então é o conjunto formado por todos os pares ordenados XY, tal que X pertence ao conjunto A e Y pertence ao conjunto B. Então, você vai observar todos os possíveis pares ordenados que você consegue montar, onde o primeiro valor do par vem sempre do conjunto A, que é o primeiro conjunto do produto cartesiano, e o segundo valor do par vem sempre do conjunto B, que é o segundo conjunto do produto cartesiano. Bem fácil, olha só o exemplo. Seja A o conjunto formado pelos elementos 1 e 2 e B o conjunto formado pelos elementos 3, 4 e 5, determine A cartesiano B e depois B cartesiano A. Certo? Qual será A cartesiano B? Eu vou pensar em todos os pares ordenados que eu consigo formar, onde o primeiro valor do par vem sempre do conjunto A, ou seja, vou ter que usar 1 ou 2 para o primeiro valor do par, E aí, para o segundo valor do par, eu uso elementos do conjunto B. Nesse caso, vou usar sempre 3, 4 e 5. Se eu usar o número 1 como primeiro elemento do par, eu posso fazer o 1 com o 3, depois o 1 com o 4 e ainda o 1 com o 5, certo? Não dá para usar o 1 de novo, porque eu já usei ele com todo mundo lá do B. Mas eu posso usar agora o 2 como primeiro elemento, certo? Aí eu faço o 2 com o 3. Posso fazer o 2 com o 4. E por fim, o 2 com o 5. Pronto.
Esse é o conjunto A cartesiano B. Esses 6 pares ordenados formam esse conjunto. Observe que esse 6 corresponde à quantidade de elementos do conjunto A vezes a quantidade de elementos do conjunto B. 2 vezes 3 dá 6. Isso sempre vai acontecer. É a nossa primeira observação. O número de elementos de A cartesiano B é igual ao número de elementos do conjunto A vezes o número de elementos do conjunto B. Maravilha! Letra B, temos que determinar B cartesiano A. Será que é a mesma coisa? Não é. Muda, porque agora o primeiro conjunto do produto é o B, ou seja, os primeiros valores dos pares ordenados devem ser provenientes do conjunto B. E o segundo valor dos pares agora vem do conjunto A, né? Ok. Posso fazer o 3 como 1 e o 3 como 2. Depois o 4 como 1 e o 4 como 2. E por fim, usando o 5 como o primeiro elemento, 5 como 1 e 5 como 2. Esse é o conjunto B cartesiano A. Observamos, portanto, que A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Ok. Mais algumas observações. A cartesiano com A é igual a A ao quadrado. O que isso quer dizer? Um conjunto cartesiano com ele mesmo é representado por A ao quadrado. Se alguma questão pedir para você... Se alguma questão te der um conjunto A, por exemplo, e pedir para você calcular A ao quadrado, isso é A cartesiano A. É o conjunto cartesiano com ele mesmo, ok? Assim que a gente representa. Terceira observação. A cartesiano com o conjunto vazio e conjunto vazio cartesiano com A é igual a conjunto vazio. Por definição, o produto cartesiano entre um conjunto qualquer e o conjunto vazio ou vice-versa resulta conjunto vazio. Quarta observação, R cartesiano com R ou R quadrado, R2, representa o conjunto de todos os pontos do plano cartesiano. O que isso quer dizer? O conjunto dos números reais cartesiano com ele mesmo representa todos os infinitos pontos, porque eu posso pegar qualquer x real e aí qualquer y real, né? Então, são os infinitos pontos do plano cartesiano. Ok? E quinta observação, seja A o conjunto formado por todos os elementos x pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4, e seja B o conjunto formado pelos elementos x pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5, por exemplo, o produto cartesiano de A por B é o conjunto dos infinitos pontos que são melhor representados no plano cartesiano abaixo. Então, qual é a situação aqui? São dois intervalos reais, dois conjuntos com infinitos elementos. O produto cartesiano entre eles vai corresponder a uma região do plano cartesiano. Note o seguinte, os valores de x aqui estão exatamente entre 1 e 4, né? Maiores que 1 e menores que 4. São os valores dos elementos aqui do conjunto A. Claro, né? Porque os valores de x correspondem aos primeiros valores do par ordenado, né? Então eles têm que vir do conjunto A. E aí os valores de y, é entre 2 e 5, maior que 2 e menor que 5. São os elementos exatamente do conjunto B. Então eu posso pegar qualquer valor para x entre 1 e 4 e qualquer valor para y entre 2 e 5. Esse produto cartesiano, portanto, é o conjunto, né, de todos os infinitos pontos que estão nessa região pintada ali. É isso que acontece com o produto cartesiano entre dois intervalos reais, ok?
Relação binária. Para entender a relação binária, a gente precisa conhecer o produto cartesiano, por isso que vimos anteriormente. Agora vai ficar bem fácil. Dados dois conjuntos A e B, denomina-se relação binária de A em B qualquer subconjunto do produto cartesiano de A por B. Simbolicamente, é o que temos representado aqui. Seja R a relação binária, então R será uma relação binária de A em B, se e somente se R estiver contido no produto cartesiano de A por B. A mesma coisa que está escrito aqui em cima é o que está representado matematicamente embaixo, beleza? Exemplo, seja A o conjunto formado pelos elementos 1 e 2 e B o conjunto formado pelos elementos 3, 4 e 5, encontre os elementos da relação R, onde R é formado por todos os pares ordenados x e y pertencente ao produto cartesiano de A por B, onde x mais y é igual a 5. Note que a própria questão já está dizendo para a gente o que é a relação. Olha só, ela diz que são os pares ordenados que pertencem a esse produto cartesiano, só que aí a gente tem uma condição, x mais y tem que ser igual a 5. Ou seja, é só observar entre todos os pares ordenados possíveis em quais deles essa condição é satisfeita. Ou seja, a soma dos valores do par vai dar 5. Bem tranquilo. Então a gente pode pegar o produto cartesiano de A por B. É o mesmo exemplo que fizemos anteriormente, os mesmos conjuntos A e B, certo? 1 com o 3, 1 com o 4 e 1 com o 5. Depois 2 com o 3, 2 com o 4 e 2 com o 5. Esse é o produto cartesiano de A por B, todos os possíveis pares ordenados x e y. Em quais deles acontece essa relação x mais y igual a 5? No segundo par, 1 mais 4 dá 5, né? E também no quarto par, 2 mais 3, 5. Esses dois pares formam a relação R em questão. Portanto, essa relação R é o conjunto formado pelos elementos que são esses dois pares ordenados 1 e 4 e 2 e 3. Como que eu posso representar uma relação? Podemos representar por meio de diagramas e também no plano cartesiano. Representação. Com diagramas, colocamos uma bola do lado da outra, onde a primeira bola corresponde ao conjunto de partida. Qual que é o conjunto de partida? É o conjunto A, porque é uma relação de A em B. Primeiro conjunto é o A, segundo é o B. Conjunto A, os elementos são 1 e 2, e no conjunto B, os elementos são 3, 4 e 5. Os pares da relação, como já observamos, são 1 e 4 e 2 e 3. Ou seja, o 1 está ligado ao 4 e o 2 está ligado ao 3. Você coloca uma flecha, então, ligando o 1 ao 4 e outra flecha ligando o 2 ao 3. Essa é a relação R de A em B. Os valores do conjunto A são chamados de domínio da relação e os valores do conjunto B são as imagens correspondentes. Então, o 3 dizemos que é a imagem do domínio 2 e o 4 é a imagem do domínio 1. Beleza? E outra maneira de representar a relação é no plano cartesiano. Eixo horizontal x, eixo vertical y. Cada um desses pares ordenados é um ponto do plano cartesiano, como já vimos no início da aula.
Primeiro par ordenado, 1 e 4. Lembrando que o primeiro valor é sempre do x, portanto, 1 para x, 4 para y. 1, 2, 3, 4. Aqui está esse ponto. Coordenadas 1 e 4. E o segundo ponto, 2 para x, 3 para y. Pronto, essa é a representação da relação R no plano cartesiano. Agora a gente vai para a definição matemática de função. Dados dois conjuntos A e B não vazios, denomina-se função de A em B qualquer relação que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Então, vai ser função quando cada elemento do primeiro conjunto, do conjunto de partida, tiver um correspondente no segundo conjunto e esse correspondente for único. Então, o que não pode acontecer? Não pode acontecer de um mesmo elemento do primeiro conjunto estar associado a dois lá do segundo, e também não pode acontecer de um elemento do primeiro conjunto não ter o seu correspondente lá do segundo. Para a gente entender um pouquinho melhor, coloquei 4 relações no quadro, 2 são funções de A em B e 2 não são funções de A em B. Olha só a primeira relação. Note que todo mundo que está no primeiro conjunto, no conjunto de partida, possui o seu correspondente lá do conjunto de chegada e esse correspondente é único. Portanto, é função de A em B. Aqui em cima, na segunda relação, também é função de A em B. Professor, mas tem 2 flechinhas chegando no 4, não tem problema? Não, o que não pode acontecer é 2 flechas saindo do mesmo elemento. Aí eu teria um mesmo elemento associado a 2 lá do segundo, que é o que não pode. Aqui não tem problema, o 2 está associado ao 4, tem um único correspondente, e o 1 também está associado ao 4, também tem um único correspondente. O fato de sobrar elemento do conjunto B também não faz mal. Não pode ficar ninguém sozinho no conjunto A. Então agora veremos essas coisas que a gente já comentou, que é o que não pode acontecer. Então, não são funções de A em B. Olha só essa relação. O 1 está associado tanto ao 4 quanto ao 5. 2 flechas saindo do mesmo elemento. Não é função de A em B. E na relação de baixo, não é função de A em B, porque o elemento 3 não está associado a ninguém lá do segundo conjunto. E além disso, o 2 está associado a 2 elementos, né? Mas mesmo que o 2 estivesse associado só ao 5, o fato do 3 não estar associado a ninguém já faria com que não fosse função de A em B. Com essa definição, você pode observar se um gráfico apresenta ou não uma função. Os valores do conjunto A são os valores de x e os valores do conjunto B são os valores de y correspondente. Então você traça retas paralelas ao eixo y, retas verticais. Se uma dessas retas interceptar o gráfico em mais de um ponto, já não é função. Você vai ter para um mesmo x mais de um y correspondente. Outra coisa que não pode acontecer é você traçar a reta vertical e ela não interceptar o gráfico em nenhum ponto. Porque aí você tem um x sem nenhum y associado a ele, né? E para que seja função, traçando as retas verticais, né, paralelas ao eixo y, essas retas devem interceptar o gráfico e interceptar em apenas um ponto. Aí você tem para cada x um único y correspondente é função. E para finalizar, domínio, contradomínio e imagem, que são conceitos importantes de funções. Bom, toda função possui 3 componentes básicos, digamos assim: o domínio, o contradomínio e a lei de formação. O domínio é o conjunto de partida, o contradomínio é o conjunto de chegada
E a lei de formação seria a expressão matemática que faz com que cada elemento do conjunto de partida encontre o seu correspondente lá do conjunto de chegada. Então, olha só a função que eu coloquei como exemplo para a gente. Uma função f de a em b, definida por f de x igual a x mais 2. Essa é a lei de formação. É justamente essa lógica que faz com que o menos 1 esteja associado ao 1 aqui, o 0 esteja associado ao 2 e o 1 esteja associado ao 3, certo? Cada elemento está sendo acrescido de 2 unidades para chegar no seu correspondente. Beleza? Ok, então o domínio da função é o conjunto A, é o conjunto de partida. Pega todos os elementos do A, menos 1, 0 e 1. O contradomínio é todo o conjunto de chegada, todo o conjunto B, 1, 2, 3, 4 e 5 são os elementos. E a imagem da função são os valores do contradomínio que foram usados, digamos assim. São aqueles valores do contradomínio que possuem um domínio correspondente. Então é o 1, o 2 e o 3. A gente já comentou antes lá nas relações que o primeiro valor corresponde ao domínio e o segundo valor é a imagem, né? Então, menos 1 é o domínio da imagem 1, 0 é o domínio da imagem 2. 1 é o domínio da imagem 3. A imagem são aqueles valores do contradomínio que possuem um domínio correspondente. Pode acontecer de uma questão pedir para você o domínio de uma função onde ela te dá a lei de formação dessa função. De modo mais geral, o domínio de uma função seria onde a função está definida. São os valores que você pode dar para o x dessa função, de modo que vai resultar um y correspondente. Imagina que a função é f de x igual a 2 sobre x. Será que eu posso dar qualquer valor para o x dessa função que sempre vai ter um y correspondente? Todo domínio vai ter a sua imagem? Não. Nessa função, x não pode ser 0, porque x está no denominador. Se for 0, fica 2 dividido para 0, que é uma coisa que não existe. Então, nesse caso, teria uma restrição no domínio.